Olá, irmãos. Olá, youtubers. Tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês um trecho do Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, que fala referente a um paralítico. Narra a história que Jesus chegou em uma certa cidade e ali Jesus entrou em uma casa e ali estava pregando a palavra. Quando de repente juntou-se uma tão grande multidão que encheu totalmente a casa e em volta da casa, até ao ponto nas portas, tinha tantas pessoas que não conseguiam entrar, ninguém mais conseguia entrar naquela casa. E eu creio que aqueles jovens ali, havia 4 jovens, e eles ouviram falar sobre Jesus, né? E como eles tinham um amigo que era paralítico, que estava na cama, eles resolveram e tiveram uma ideia, conduzir então aquele paralítico, né, os 4 jovens, levar até Jesus, porque Jesus poderia fazer algo por aquele jovem. É tão bom quando a gente tem amigos que, no momento mais difícil da nossa vida, nos auxilia, se preocupa conosco, né, com o nosso bem-estar e quer nos encaminhar então até Jesus para que também nós possamos levar também uma bênção de Deus. E esses jovens assim fizeram. O interessante é que esses jovens, quando eles se depararam ali na casa onde Jesus estava, era tão grande multidão que não tinha como eles entrarem na casa. E o interessante de notar é que a multidão não ficou atenta quanto aqueles jovens, né, trazendo um paralítico, e não se preocuparam em abrir espaço e deixarem então aqueles jovens entrarem, né, para que pudesse receber então a bênção. E muitas vezes daí acontece até em nossas vidas, quando muitas pessoas às vezes não querem receber a bênção de Deus, mas de certa forma impede aqueles que querem receber. Ou seja, só atrapalham, né? Ninguém se preocupou em olhar para aqueles jovens e ver, né, a dificuldade deles. Mas eles também não se desanimaram, né? Isso é que nós temos que tomar como exemplo, não desanimar. Né? Embora tenha multidão, embora tenha certas dificuldades, mas não desanime, nem tudo está perdido. E eu creio que um daqueles jovens, então, olhando para cima, né, sempre o socorro vem de cima, e olhou e disse, olha, tiveram uma ideia, vamos subir. Então, vê a dificuldade de subirem até o telhado, mas eles não mediram esforços para auxiliar o seu amigo. Eles subiram, com certeza Jesus estava ciente do que eles estavam fazendo, e abriram o telhado, né, fizeram um buraco, e ali eles desceram aquele paralítico na presença de Jesus. Jesus então notou a fé daqueles 4 jovens, porque realmente precisa ter fé, irmão, de não discutir com a multidão, né? Tinha empecilho, mas ninguém reclamou referente ao empecilho, mas eles acharam uma solução por cima, se esforçaram, não sei com a ajuda de outros ou não, mas eles se esforçaram e desceram aquele jovem para que fosse abençoado. Jesus então, vendo a fé deles, olhou para aquele jovem e perdoou-lhes os seus pecados. Logo, a multidão em volta começaram a questionar sobre quem só poderia perdoar pecados era Deus. Mas Jesus estava ali como Filho de Deus, como representante, como o próprio Deus. Então Jesus disse o que é mais fácil, dizer perdoar-lhes são os pecados ou dizer levanta, toma tua cama e anda. Com certeza seria dizer perdoados são os pecados. Somente pode dizer levanta, toma tua cama e anda aquele que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, a virtude de Deus para promover a cura, o que Jesus também tinha. Então Jesus não somente perdoou os pecados daquele jovem, mas também Jesus restaurou-lhe então a sua vida física. E aquele tomou e saiu jubiloso, e a multidão se espantou, dizendo que nada como aquilo tinha visto antes. Um princípio para trazermos para as nossas vidas é que não devemos desistir diante de dificuldades. Muitas vezes as dificuldades apresentam em nossas vidas, mas uma das coisas que nós precisamos aprender é a desenvolver a nossa fé. Né? Se existe obstáculo, saiba que você pode suportar, né, e suplantar todos esses obstáculos e conseguir a graça de Deus, conseguir a vitória. Né? Se você é uma pessoa que está necessitada e se alguém tenta te conduzir até a presença de Deus, vá,
Vá porque é o amor dessas pessoas por você que está te conduzindo na presença de Deus, a fim de que você receba uma bênção. Muitas vezes as pessoas chamam outras para irem para a igreja, as pessoas, a primeira coisa que pensam, eu não quero me converter, eu não quero ser crente. Não, o interesse das pessoas não é que você participe, né, de uma associação, de maneira alguma. O interesse deles é que você receba na sua vida as bênçãos de Deus. Que alcance a sua vida. Afinal de contas, todos nós precisamos do auxílio de Deus. Não há um homem sobre a face da terra que não precise do auxílio de Deus. Todos nós somos carentes do auxílio de Deus e todos nós precisamos. Muitas vezes estamos enfraquecidos em nossas vidas, estamos desanimados, estamos cabisbaixos por causa da situação que nos apresenta em nossas vidas. E muitas vezes os próprios irmãos chamam você para poder ir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Vá, porque é um amor que eles têm para com você. Vá, acompanhe-os. Muitas vezes uma companhia é muito auxiliadora nessa hora, principalmente quando nós estamos fracos na fé, quando estamos mais necessitados, preocupados, cabisbaixos, nós precisamos de um auxílio. Se você tem esse auxílio, acompanhe, porque isso vai fazer bem para você e você com certeza receberá uma bênção de Deus. Mas há um princípio muito interessante que eu quero trazer para cada um de nós. Sobre esta passagem, nós temos então esse ensinamento de uma forma abrangente para toda a multidão, para todos aqueles que precisam da ajuda de Deus. Mas também tem algo intrínseco, ou seja, algo interno dentro de cada um de nós que nós precisamos parar e analisar. Ou seja, preste bem atenção. Assim como aqueles jovens foram levar aquele amigo paralítico, eu pergunto para você, existe alguma coisa na sua vida que está paralisada? Existe alguma coisa interna dentro de você a qual você não tem mais força? Você antes era de uma forma, hoje você está completamente diferente? Talvez você tenha perco, por exemplo, o propósito de vida. Talvez você não se sinta mais animado ao sair no outro dia para trabalhar. Talvez você sinta um certo desânimo na vida, porque talvez você perdeu um propósito de vida. Você já não se sente muitas vezes muito feliz ao chegar em casa e estar com sua família. Muitas vezes é estar com os amigos, muitas vezes aí na igreja. Ou seja, algo em você está paralisado. Algo em você, algo interno dentro de você precisa de auxílio. Muitas vezes nós sofremos internamente e não revelamos aquilo que nós sofremos nem mesmo para os nossos melhores amigos, das pessoas mais próximas de cada um de nós. Muitas vezes nós temos em nossas vidas a mesma forma como tinha aquela multidão que atrapalhou aqueles jovens de entrarem pela porta, assim nós temos multidões de complexos em nossas vidas que nos atrapalham a desenvolvermos o melhor de nós mesmos. Há muitas coisas que nos impedem de ir avante, de ir adiante. Algo que está atrapalhando a sua vida. Talvez seja uma desesperança por causa de algo que não deu certo, que algo que você não conseguiu. Talvez alguma meta que você não conseguiu atingir, algum objetivo que você desejou tanto e você não conseguiu. Nós temos muitas vezes empecilhos internos dentro de cada um de nós, aqui enraizado em nossas mentes, que muitas vezes nos impede de ir adiante, de desenvolver e dar o melhor de nós mesmos. Saiba de uma coisa, você precisa levar essa parte defeituosa da sua vida na presença de Deus. Nós, queira ou não, carecemos sempre do auxílio de Deus em nossas vidas. Há muitas coisas internas dentro de cada um de nós que só pode ser resolvido diante da presença de Deus. Preste atenção numa coisa. Jesus Cristo, a primeira coisa quando viu o paralítico foi perdoar-lhe o pecado. Por quê? Porque isso está enraizado no espírito do homem. Jesus cuidou primeiramente do espírito do homem para depois restaurar-lhe o corpo. Há muitas vezes as coisas elas se refletem uma na outra. Muitas vezes, quando nós estamos com o espírito perturbado, com o espírito aflito, com o espírito angustiado, quando nós estamos com aquelas culpas internas dentro de cada um de nós, muitas vezes isso atrapalha até mesmo a nossa vida física. Nada dá certo para nós. Nós temos atitudes completamente divergentes da palavra de Deus. E isso atrapalha muito a cada um de nós. Ou
acontece ao contrário, muitas vezes, quando as coisas na sua volta estão dando totalmente errado, quando você não consegue atingir os seus objetivos, você então começa a recalcar dentro de você, a introjetar dentro de você, de que você não serve para nada, de que nada dá certo para você, que Deus talvez te abandonou, e isso daí muitas vezes abate o seu espírito e você fica desgostoso e sem propósito e sem alegria na vida. Se você sente uma dessas coisas, se algo espiritual em você está paralisado, se você não consegue mais ter aquela atividade, aquela vida espiritual, ou se alguma coisa no seu mundo material, no seu mundo físico, está completamente desorientado, está no verdadeiro caos, saiba de uma coisa, Jesus Cristo, Ele pode transformar essa situação, Ele pode mudar a sua vida. Basta que você apresente a Deus essa parte defeituosa na sua vida. Talvez você não consiga falar com seu parente, talvez você não consiga falar com o seu pastor, com seu amigo mais próximo, talvez você não consiga confessar isto que lhe causa esse desânimo, essa tristeza interna dentro de você. Mas leve isso daí a Deus. Leve na presença de Deus, apresente a Deus a sua causa. Com certeza, Deus terá um auxílio para você, para a sua vida, para modificar completamente a sua vida. Veja bem, muitas pessoas na Bíblia Sagrada, nós vemos a história de vários homens. A maioria dos homens todos sofreram por lutas, muitos sofreram tristezas, muitos sofreram derrotas muitas vezes nas suas vidas. Mas saiba de uma coisa, Deus sempre foi ao auxílio destas pessoas, dessas que mais precisava, onde achava que não tinha solução para as suas vidas, Deus mostrou-lhes a solução, Deus mostrou-lhes a saída, mas tão somente eles tiveram uma atitude de se prostrarem diante de Deus e contarem a Deus tudo aquilo que lhes sufocava. Vê o caso de Ana. Ana queria ter um filho, mas Ana não ficou reclamando das situações, vivia triste, sim, vivia angustiada, sim, ainda mais que a sua companheira então zombava dela porque ela não poderia dar uma criança, para o seu marido. Mas ela não se desesperou, ela fez somente uma coisa, ela entrou na presença de Deus, apresentou para Deus aquilo que ela sentia no seu interior, aquilo que estava impedindo de ela até mesmo de se alimentar juntamente com os demais numa festa. Porque a tristeza atinge a tal ponto que nós deixamos às vezes de comer, de se divertir, de ter os prazeres da vida. Por quê? Porque alguma coisa dentro de nós nos sufoca. Mas essa mulher levou a sua queixa diante de Deus, levou tudo aquilo que lhe sufocava na presença do Senhor. E o que ela ganhou? Ela ganhou o auxílio do Senhor. Deus lhe abençoou, abriu-lhe a madre e deu-lhe um filho. E esse foi grande na presença de Deus. Da mesma forma, Deus vem ao auxílio de qualquer pessoa que dele peça auxílio. Entre na presença de Deus, leve essa parte defeituosa, essa parte em você, que está lhe atrapalhando, aquilo que lhe sufoca. Leve na presença do Senhor e Ele vai te visitar, Ele vai te dar uma palavra e Ele vai mudar o estado da sua vida. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Disse Jesus, vinde a mim todos cansados, todos oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas estão precisando desse alívio da parte de Jesus. Vai na presença dele. Ele com certeza vai dar alívio para a sua alma e você voltará a sorrir novamente e terá as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então fiquem com essa palavra e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado.